Um menino nasce com um dom especial que o impede de ter uma vida normal e passa a vida buscando uma forma de mudar isso. Por isso, hoje o homem sem gravidade. Esta história começa em uma noite tempestuosa na qual uma jovem chamada Natália está prestes a dar à luz. Seu pequeno nasce em perfeitas condições, com o único detalhe de que começa a flutuar assim que nasce. Quando a avó vê, leva a jovem e o bebê para casa sem registrá-lo. Depois disso, a avó se encarrega de esconder o dom do neto das senhoras que vão fofocar na casa dela. Ela o prende com um cinto no berço e avisa as senhoras que não devem tocá-lo, pois o bebê é muito delicado. Mas com o passar do tempo, ela o mantém trancado, com a desculpa de que ele tem alergias que não o deixam sair. Assim, os anos continuam passando e o pequeno Oscar já tem idade suficiente para ir à escola. A mãe tenta ajudá-lo fazendo um colete, ao qual colocam alguns pequenos pesos para que ele não flutue. A avó ainda não aceita que o menino saia, temendo que algo lhe aconteça ou que descubram seu poder, e prefere educá-lo sozinha, ensinando-o a ler e escrever. Um dia, quando as duas mulheres tinham saído, Oscar estava brincando de ser um super-herói na janela enquanto via as pessoas passarem. Ele decide sair e quando sua mãe e a avó chegam, não o encontram, apenas veem seu colete e ficam preocupadas. Mas Oscar só tinha escorregado e acabou flutuando no telhado. Depois desse incidente, a avó começa a pregar todas as janelas para que ele não faça isso de novo. Natália já está cansada de seu filho não conhecer o mundo e naquela noite o leva para passear. Como tudo vai bem, sua mãe ainda o leva para passear na cidade. Um dia, ela o deixa sozinho fora de uma loja e ele esbarra em uma menina chamada Ágata. E nesse momento, ela diz que por tê-la esbarrado, ele vai ter que ajudá-la a carregar 2 garrafas de água. No início, ele hesita em segui-la porque a mãe pediu para não se afastar, mas acaba ajudando devido à insistência dela. No caminho, conversam sobre o sonho dela de ser diva e o desejo dele por uma mochila do Batman. A menina diz a ele que sua mãe era muito bonita e que os anjos lhe deram o poder de voar para chegar ao céu onde a esperavam. Pelo menos foi isso que a avó contou a ela. Na inocência infantil, isso era maravilhoso e para Oscar significava encontrar alguém como ele. Eles seguem caminhando, mas Oscar já está exausto. Além de carregar as garrafas no colete, ele também está com os pesos, por isso decide tirá-los e deixá-los para trás. Em seguida, chegam à casa de Ágata e ele entrega a água a ela. Mas o problema é que, sem as garrafas, ele não tem nada que o impeça de flutuar. Então, Oscar se recusa a entregá-las, mas ela as tira dele. De qualquer forma, e obviamente ele começa a flutuar, mas não acontece nada porque havia um teto que o impede. A menina, surpresa, não hesita em ajudá-lo e lhe dá uma mochila pesada. Não é do Batman, mas também é bonita. Ali está animada para descobrir o poder de Oscar, pois lembra super-heróis. Mas ele a faz prometer guardar o segredo. Assim, depois disso, ele pode voltar para casa, onde sua mãe estava esperando por ele, muito preocupada. Mas ele quer contar para ela sobre sua nova amiga, que também tem uma mãe que voa, mas não no melhor sentido. Natália pergunta se ele falou de seu poder para a nova amiga. Ele nega e então sua avó chega, pois estava procurando por ele. Nesse momento, a mãe do pequeno prefere esconder que Oscar saiu com uma amiga e só diz que ele se perdeu para que não se sinta mal. Depois disso, eles continuam sendo amigos e a menina vai visitá-lo com frequência. Um dia, há uma festa fantasia no parque e a pequena o chama para irem juntos. Mas desta vez, ela é acompanhada por sua avó, que foi. Ela conversa com Natália e conta que sua neta disse gostar de Oscar porque ele pode voar. Para a idosa, era só a imaginação da pequena, mas para a mãe de Oscar, era o pior que podia acontecer, já que seu filho mentiu para ela e ainda poderia se colocar em perigo. E a partir desse dia, Ágata vai visitá-lo, mas sua mãe não a deixa vê-lo e as crianças não voltaram a brincar juntas. Mas depois de um tempo, a avó de Ágata vai junto com a menina para contar a Natália que sua neta não parava de chorar porque queria ver Oscar. Natália diz que eles não podem brincar porque ele está ocupado com a lição de casa. Ao sair, Ágata revela à avó que é mentira, pois Oscar não frequenta a escola. Assim, a senhora fala com pessoas do governo que enviam 2 homens à casa de Oscar para verificar o que ocorria com ele. Lá, as mulheres convencem os homens de que Oscar não ia à escola, porque sua avó estava muito preocupada com a saúde dele, já que, segundo um médico, ele tinha uma doença muito rara. Os homens confiam nela desde que, na próxima visita, Oscar esteja indo à escola normalmente. É por isso que as mulheres têm que aceitar o fato de que não podem mais esconder Oscar.
O problema é que, no dia de levar o pequeno à escola, a mãe se arrepende e decide que ele deve ficar em casa. Para evitar mais problemas, eles precisam se mudar para uma casa nas montanhas. O tempo passa, Oscar já é adulto e vive apenas com a mãe. Não passa um dia sem que ele tire a mochila ou esteja com um livro na mão. Ele também ajuda outro homem a aprender a ler, mesmo sem gostar disso. Sabe do que eu gosto da Bíblia Ilustrada? Depois, eles vão ao bar onde a mãe de Oscar trabalha para ver o jogo. No meio do jogo, a antena se mexe e eles sobem no telhado para consertar. Lá ele brinca de subir flutuando, mas sua mãe não acha graça. Embora, na verdade, ele já esteja cansado de ter que viver escondendo seu dom. Voltando para casa, ele pergunta à mãe se alguém escreveria um livro sobre ele caso o mundo soubesse de seu poder, porque esse é o maior sonho dele. Mas sua mãe diz que as pessoas não são tão boas quanto ele pensa e que ele não deveria fantasiar tanto. Naquela noite, na televisão, exibem anúncio de novo programa, com homens de talentos extraordinários. E ele vê isso como uma oportunidade de escapar de casa e mostrar seu poder. Então chega o programa e sua participação surpreende a todos, induzindo Davi a se interessar e tentar tirar proveito de sua inocência. Encontre empresário. E assim começa sua carreira realizando grandes espetáculos sob o nome de O Homem Sem Gravidade. Mesmo querendo a mãe por perto, Oscar ouve Davi zombar, dizendo que não valeria a pena. Além disso, nas vezes em que ligou para Natália, ela parece não concordar com tudo o que ele está fazendo. Então ele parou de ligar para ela. Para piorar a relação deles, na televisão passa uma reportagem sobre um museu que foi inaugurado, o qual está cheio de objetos falsos que supostamente pertencem ao homem sem gravidade. Além da vida dele, dizem que a mãe de Oscar era horrível e arruinou sua vida. E por mais que ele queira falar com o programa para que se desculpem por dizerem isso sobre a mãe dele, Davi diz a ele que não pode mudar isso, já que já pagaram e assinaram um contrato que devem cumprir. Parece que Oscar começa a se cansar dos trabalhos dados por seu empresário. Mas Davi consegue um acordo para que escrevam um livro sobre o homem sem gravidade, e isso anima Oscar. Só querem escrever um livro mentiroso sobre sua vida, deixando-o ainda mais irritado com o empresário. É então que Davi tenta se desculpar e convida Natália para a cidade, para que ela esteja presente no próximo show do filho. No seu número, ele só precisa flutuar e fazer piruetas, mas já está cansado de ter que seguir as ordens que lhe dão. E durante a transmissão ele começa a xingar, o que faz com que cancelem sua apresentação. O problema é que isso arruína sua carreira. Mesmo assim, isso já não importa para ele e pede ao empresário que finja sua morte para ter uma vida normal. Isso funciona? Isso leva vários repórteres a atormentarem sua mãe por informações para um programa sobre ele. Anos depois, sua mãe morre. Agora ele se dedica a ser gerente de um hotel do amor. Para retomar a vida normal, ele passou a usar cadeira de rodas para evitar flutuar. No trabalho, ele se dá muito bem com as mulheres que trabalham no prédio e até as ajuda caso precisem escrever ou ler. E até no Natal as mulheres lhe dão de presente um perfume e roupas novas. Que tal? O que foi? É uma espécie de indireta. Depois, ele retorna ao trabalho e espera que todas saiam. Mas se ainda houver alguém, ele verifica se está tudo bem. Ela diz a ele que está tudo bem e ele retorna à mesa. Mas antes que ele chegue, a mulher o segue e ele tem medo de que ela o reconheça, por ter sido o homem sem gravidade. Antes que ela consiga falar, ele diz que ela confundiu a pessoa. Mas ela o interrompe. E é então que o encontro tão esperado acontece quando ela revela que é Ágata. No dia seguinte, vão a um café e conversam sobre a vida e o amor. Mas quando ela pergunta se ele já esteve apaixonado, ele conta que se apaixonou apenas uma vez e a descreve. Mas ela, ao perceber que ele está falando dela, o interrompe e eles vão para a casa de Oscar. No início, ela se mostra desconfortável e não gosta de ele ser pobre. Ele coloca na televisão uma gravação que viram na infância sobre uma mulher famosa por sua beleza. Eles começam a dançar e curtir o momento. Mas no dia seguinte, quando ela o vê de novo no hotel, eles têm um encontro um pouco desconfortável por razões óbvias. Quando termina o trabalho, ela o chama para ir ao seu quarto. Depois, eles aproveitam o dia como na infância, correm, vão ao cinema e dançam. Ágata e Oscar seguem fortalecendo o relacionamento. Ela lhe dá uma mochila de presente, como na infância. Em agradecimento, ele lhe oferece um anel com uma pedra preciosa que tem o nome dela. Parece que eles começam a namorar e até têm relações,
Mas Agatha ainda precisa continuar com seu trabalho como acompanhante, embora seja difícil para ela continuar trabalhando, sabendo que Oscar está apaixonado por ela. O problema é que ela não quer voltar a ser pobre e vai culpar Oscar, dizendo que ele não devia ter se iludido, porque ela e ele não têm futuro juntos. Isso machuca Oscar e os afasta novamente. Depois da briga, ele volta para sua antiga casa, na cidade onde cresceu. Sua casa está totalmente abandonada e cada canto do lugar faz ele se lembrar das duas mulheres que o criaram. Nesse instante, Agatha chega com a velha mochila rosa para pedir desculpas. Enfim, os anos passam e ambos têm uma linda relação naquela casa antiga. Eles aguardam a chegada do bebê. Agora tudo vai bem e ele usa seu dom no trabalho como limpador de janelas. Ele também veste fantasia de Batman para surpreender idosos do asilo onde trabalha. E agora sim, finalmente, Oscar encontrou uma forma de viver livre e feliz. Isso foi O Homem. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar sobre quais outros filmes querem ver no canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.